abundância, luz e perfeição. 3 águas que marcam a nossa vida. E eu tenho certeza absoluta que tá marcando a vida de vocês. Tá marcando tanto que a Uyara tá maravilhosa. Meu Deus, eu amo Poá. Eu quero uma blusa dessa. Ai, vestidinho, maravilhoso. Nossa, foi irresistível. Você abriu a câmera, irresistível não te elogiar. Tá muito linda. A abundância, né? Precedida de luz, muita luz, e antecedida de luz, né? Precedida de perfeição. Porque depois da água da abundância vem a perfeição. Vocês com certeza estão experienciando já desde domingo, dia que a gente maturou a nossa água da abundância. Com certeza vocês estão já navegando nesse estado natural do universo, nesse estado que coloca a gente num lugar tão pleno da vida e a gente passa a irradiar sem fim essa abundância. Ela não vem num melhor lugar, assim, numa melhor ordem: luz, abundância, perfeição. Porque realmente é preciso ter luz para a gente poder, é preciso pôr luz para a gente poder irradiar a abundância e logo, né, daqui uns dias a gente entender mais o que é a perfeição. Eu costumo dizer que a água da abundância, ela é essas 3 águas entremeadas, assim. A gente toma abundância, a gente vê mais da luz, a gente toma abundância, a gente consegue já sentir a perfeição. E isso coloca a gente num outro estado. Sabe o estado de compreensão e de entendimento mesmo, quase que lógico, de que a abundância, ela não é sobre o que se tem, mas ela é sobre o que se é. Parece clichê, mas eu tenho absoluta certeza que, tal como eu, vocês estão sentindo isso. E a energia das águas, ela flui dessa forma. A gente entende que não é o que se tem, mas o que se é. E quando a gente entende o que a gente é, a gente entende o que a vida oferece para nós. Essa relação das águas de Micael, né? Da água da luz, da água da perfeição, da água da abundância, elas têm representação poderosa nessa energia mesmo, nessa frequência que se manifesta, que é mais do que uma frequência, só uma frequência, sabe? É mais do que uma frequência de rádio ou uma elevação de frequência, de um estado, né, vibracional. É a representação poderosa de frequências espirituais. É esse ponto, é com esse feeling que eu quero que vocês tomem mesmo para si a abundância. Vocês vão ter acessos espirituais inimagináveis, se é que já não estão tendo. O canal se abre abundantemente. E aí é preciso muita percepção, uma alta percepção, para captar
o momento exato de uma possível canalização, de uma possível chegada de uma ideia extraordinária, de uma possível resolução de um problema que talvez tá ali truncado. Mas não por uma linha ordinária, mas sim por uma verticalidade de informação. Por isso que a gente põe luz. A gente pôs luz, quase que a gente se iluminou para a gente poder ser visto, mais visto, não que a gente não seja, né? Mas mais visto por essas ordens espirituais. E aí, querendo vocês ou não, disponíveis ou não, o canal fica ultra aberto. E a espiritualidade entende que é chegada a hora de derramar, de trocar informações de um jeito claro, óbvio e real, tal como a gente está trocando aqui. A água da luz, ela simboliza a abertura dessa iluminação que eu tô falando. E a abundância torna visível e tangível esse acesso, trazendo clareza e entendimento sobre aquilo que talvez está pairando aí em vocês, ou até não. Só para vocês terem uma ideia, quando nós morávamos na Bahia, minha ideia inicial e que eu pedia todo dia, que eu me disponibilizava todo dia aí para as ordens espirituais era: olha, eu estou morando num lugar incrível e eu quero me munir de pessoas e de um ambiente em que eu possa morar aqui e trazer pessoas para cá para fazer, né, fazer rituais espirituais, enfim. Mal sabia eu que era uma coisa para além disso. Só que meu canal estava aberto, foi dito algo, que na época foi: procurem o Micael. Eu comecei a procurar o Micael, achei o Micael entalhado à mão numa igrejinha em Itacaré de 1.500, me deparei lá com ele e falei: ah, tá bom, deu uma frustradinha, né? Porque eu estava procurando o Micael na minha ideia. O Micael era o dono de uma fazenda de praia, que eu morava bem perto. Eu namorava aquela fazenda. E eram, parece que de uns alemães e tal. Eu falava pro Thales: nossa, a gente tem uma fazenda dessa de praia. Sabe que essas fazendas grandes que dá no mar, assim, pé na areia? E a casa é enorme. E a gente trazer gente pra cá, pra fazer vivência, pra gente mergulhar nessa água, pra gente ter uma vida de 10, 15, 20 dias ou um mês de Bahia. Enfim, eu estava disponível para isso. Mas a minha disponibilidade fez com que o próprio Senhor Micael se desdobrasse em não sei quantas partes para me passar uma informação que seria muito maior do que uma simples casa, onde ainda tenho esse sonho de trazer pessoas e tal, mas sim de chegar na casa das pessoas. Estou contando o meu exemplo porque é um exemplo vivo e possível para vocês. Então, às vezes a gente está desejando algo ou simplesmente vislumbrando algo e esse algo é muito maior do que a gente pode conceber. E a abundância vai tornar isso visível e tangível. Eu afirmo isso. Só que eu preciso muito mais que afirmar, derramar, ancorar. Eu preciso que vocês estejam disponíveis para receber com essa autopercepção muito vigente, muito aberta, onde toca, onde vê o que o outro fala, o que lê, tudo se conectando, para que vocês tenham clareza e entendimento desse acesso, dessa informação. A luz é a frequência que revela a verdade.
E ela revela, olha que perfeição isso, ela revela a verdadeira natureza da abundância. É literalmente a gente pondo luz na abundância, na verdadeira natureza da abundância. De que não é aquilo que a gente tem, mas sim aquilo que a gente é. E o que a gente é, quando a gente é e está ancorado no que a gente é, isso fica disponível para todos. A abundância da luz se revela quando a gente consegue ver essa conexão entre tudo e todos. E a gente compreende que de fato a luz ela passa em nós. É Deus se fazendo infinito através de nós. É Deus oferecendo através de nós clareza numa fala, numa postura, num comportamento. E quando a gente tem essa clareza, o amor vem junto, a sabedoria vem junto. E tudo isso permeia a própria abundância em si. Já a água da perfeição, que é a que a gente vai fazer, então é luz, abundância, perfeição. É a expressão máxima da abundância, vocês vão sentir isso. Ela traz uma harmonia absoluta, sabe aquela coisa que você fala, cara, tá perfeito, nossa, mas tá um caos, tá literalmente, desculpa a palavra, é uma desgraça, e você fala, mas tá perfeito. É assim, só pode ser assim para que eu possa fazer assado. Ela é a expressão máxima da abundância de Deus. Ela coloca a gente nessa harmonia absoluta, onde todos os elementos, do Criador até a criatura, tudo passa a funcionar num equilíbrio perfeito. É fácil? Não. É simples? Muito. Porém, a gente tem que estar disponível. A água da abundância, ela carrega dentro dela a frequência que permite que a gente se alinhe com a perfeição de Deus. Quando essa água é recebida, porque a gente não toma ela só, a gente recebe ela. A abundância se manifesta não apenas como uma experiência física, ela também se manifesta. Então também se preparem. Coisas também vão acontecer. Eu vou assinar um contrato, ou vai aparecer uma grana, ou vai aparecer alguém. Eu já estou particularmente vivendo isso. Uma experiência material, poxa, ganhei tal coisa. Nossa, não imaginava mais, ganhei tal coisa. Mas a abundância também vai dar pra gente aquilo tanto que a gente busca. Eu, pelo menos, busco incansavelmente uma realização. Uma realização de um estado de espírito perfeito, sabe? E eu não tô falando perfeição de vida, não, eu tô falando do que eu carrego como espírito. Eu me sinto plenamente realizada daquilo que eu carrego. E é aí que esse estado de espírito perfeito elimina a escassez. A escassez desaparece e a vida flui num estado puro. A abundância no contexto aqui das águas,
aqui na casa das águas, é o caminho pelo qual a gente se alinha com a luz. E a luz ilumina a nossa percepção para a gente ver a abundância. E logo que a gente vê a abundância, a gente mergulha na perfeição. E aí mete harmonia e equilíbrio. A revelação da abundância, ela traz essa compreensão, sabe? Essa coisa de eu tenho visão espiritual. Eu, através dessa minha visão espiritual, desse estado de espírito que eu carrego, eu me permeio e me permito ter um estado de equilíbrio e harmonia. E é aí, é neste exato lugar que tem esse encontro de águas. E é aí que o propósito de Deus é implantado. Deus, Micael, governador desse planeta, Jesus Cristo, encarnação de Micael, o Filho de Deus, carrega tudo isso, esses aspectos da consciência de Deus, que se manifesta nesse formato humano para cumprir o propósito de revelar o amor e trazer a abundância de Deus para nós. Essa ligação de Jesus, de Micael, de Deus, ela vai sendo compreendida à medida que a gente vai tendo essa progressão da própria revelação das águas, da própria ação de que cada água tem em nós. Deus passa a ser essa fonte eterna, essa consciência onde tudo se cria, tudo se sustenta, tudo se permeia toda a vida. Deus é a abundância pura, suprema, essa presença infinita que se manifesta todas as formas em tudo que a gente vê. Deus é essa causa primeira, essa origem. Ele tem essa abundância incondicional, sem limite. Micael, como consciência de Deus, aquele que é como Deus. Então, se a gente for procurar quem é Micael, no dicionário, vocês vão ler lá, aquele que é como Deus. Essa consciência universal, que é a manifestação de Deus em formas específicas, porque Deus é tudo. Micael tem uma forma específica. Ele já se derrama de outra forma. Então ele guia a gente, ele desperta a gente, ele expande a nossa consciência para a verdade, para o entendimento de que todo mundo faz parte dessa abundância de Deus. Micael, ele não é uma figura isolada, mas ele é um nível de consciência, uma frequência de luz, de verdade, que se adapta a essas necessidades nossas de evoluir. Por isso que ele encarna como Jesus Cristo. E ele vem, aquele que é como Deus, vem demonstrar a abundância do amor de Deus, de uma forma tangível, de uma forma visível. E aí a gente sabe tudo que desencadeia, né, esse Deus vivo que foi o próprio Jesus.
Jesus como encarnação de Micael é como se fosse aquele modelo perfeito de como a abundância de Deus se manifesta aqui no plano. Porque Jesus foi isso. Ele foi essa manifestação perfeita daquilo que Deus é em abundância. Sua vida, seus ensinamentos, tudo foi uma prova de abundância. Porque o cara não tinha posses materiais, mas ele tinha amor. Ele tinha amor incondicional. Ele tinha entrega. Ele tinha compreensão do quão ele era com Deus. E mais, com o próximo. Por isso que quando a gente fala de Cristo, mesmo para um ateu, tem um sentimento. Porque Jesus na nossa mente e na nossa presença, na segunda-feira eu fiz uma live, quem não assistiu, que assista, ele estava muito presente, muito presente. Eu não consegui falar, eu falava, mas depois eu me corrigia nos verbos, eu tentava falar no passado, mas era tão presente que tinha uma correção imediata, porque ele estava aqui, assim, eu desliguei. O Thales falou, nossa, o que aconteceu? Eu falei, amor, me abraça, porque Cristo está aqui, está muito revelado aqui, está agora aqui. E a gente ficamos naquela energia, porque Jesus, ele revela isso, ele revela essa verdadeira abundância, essa presença de Deus. E ele faz a gente se alinhar com esse amor, porque é através dele que a gente vai ao Pai. Isso é bíblico. É através dele que a gente teve conhecimento, aprofundamento e salvação das nossas limitações, como carne, como mente humana. E é através dele que a gente transcende tudo isso. E isso nos leva a ter esse estado de perfeição, de iluminação, de abundância. A abundância é a expressão de Cristo. Em síntese é isso. A gente vai sentir muito amor, muita abundância na mesma proporção. E a gente vai sintonizar com esse fluxo. Por isso que eu peço assim, tirem talvez momentos para vocês. Talvez vão sonhar, talvez vão estar ali escrevendo alguma coisa e vai dar vontade de escrever mais. Talvez no meio daquela correria do dia vai vir um insight, e aí para, respira, anota. Se não está com papel e caneta, anota no bloco de notas do celular. Talvez é uma palavra, talvez é um script inteiro do que tem que ser feito, como tem que ser feito. Enfim, das águas foi assim. Do começo ao fim, eu tenho tudo. Tive o desenho da garrafinha, que depois eu tive que, enfim, procurar. Enfim, Micael se faz presente e vai servir nós com a vontade de Deus de uma forma abundantemente diferente. E a gente vai compreender. O melhor disso é que a gente vai compreender, porque nós já estamos num outro nível de expansão de consciência. A gente já está nesse flow, a gente já está interconectado entre nós e entre essas conexões. Esse acesso já está pago. Ele já está pago.
A fonte tá aí. A abundância, esse conceito de abundância, ele, pro mundo, né? Quando a gente talvez vai olhar para a abundância, parece que é uma acumulação. Não parece que é um pouco disso? Mas a essência da abundância, a percepção do que é a abundância, a natureza da abundância e a natureza como abundante, tão quão abundante ela se revela e ela opera nesses ciclos infinitos de fluxo, de flow, onde tudo que é necessário para a vida está sempre disponível. Quando a gente não recebe algo, não é porque não está disponível, é porque não é necessário. Gravem isso. Isso é a maior virada de chave. Quando a gente não recebe algo, não é porque a gente não merece, ou não é porque não é necessário para aquele momento. Talvez para o momento seguinte pode aparecer na sua frente, mas para aquele momento talvez não seja necessário. Tá disponível, mas não seja necessário para você naquele momento. Esses ciclos infinitos de abundância, eles ficam ciclando. Tanto é cíclico que a gente vê na natureza mesmo. As leis da natureza, a regeneração constante dos ecossistemas, a energia que circula no cosmos, essa constante renovação dos recursos. Mas por que constantemente renova? Porque é cíclico. Sai daqui que necessariamente não preciso para agora, mas acho loucamente que preciso. E fico depressivo, num caos, ou lutando remando contra a maré, porque acho que preciso disso para aquilo. Mas para quem realmente precisa estar lá, está sendo necessário para outro ciclo, de outro movimento. E na hora que cicla e regenera, talvez aquilo volte, talvez aquilo chegue para mim. É muito. Você pega o controle do ar para o momento, tá tão gelado aqui. É verdade, mãe. Ó, vai lá, a mamãe tá tão séria a reunião. Mãe, é que eu quero ficar com você. Ah, tá bom, então fica. Mas. Então fica. Ai, aqui não vai poder aparecer. Aí fica ouvindo, então, a mamãe fala, a mamãe tá falando de abundância hoje. Pode ser? Aqui, pai. E aí, essa constante renovação do recurso faz a gente entender isso. Faz a gente compreender que, ora, isso pode ser meu, e ora eu não tenho necessidade daquilo. Tchau, amor. Tchau, amor. Na física, assim, a abundância está no princípio da conservação, onde nada se perde, mas tudo se transforma e se reconfigura. E é de fato isso, gente. Se Deus é abundante, como é que Ele pode deixar faltar algo? Mas Mari, então vamos lá num exemplo básico, assim, nossa, mas por que falta alimento na África? Então, será que falta mesmo? No amplo, né? Será que não é uma falta de realocação de recurso? Enfim, será que não está certo ali? O que acontece ali a gente não sabe o profundo disso. Em um nível mais profundo, a abundância é uma força invisível.
que reflete em todas as áreas da nossa vida. Ela reflete na relação, nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, na nossa saúde, no amor, na criação das coisas, nesse nosso crescimento espiritual. Quando a gente compreende que a abundância, ela é parte integrante da existência, a gente deixa de ver o mundo como esse lugar escasso e começa a se alinhar com o fluxo natural da vida, de amor, de propósito. E aí você começa a entender que tudo é perfeito como é. Não isenta a gente de fazer algo. Então lá na África é perfeito como é, então eu me isento. Não. Eu olho para lá. Se eu tenho um propósito em direção para lá, naquele sentido, eu me movo para lá. Estou dando exemplo de África, mas no Brasil mesmo a gente tem uma desigualdade. Mas se a gente olha de um outro lugar, a gente vê que é perfeito. A água, tanto a água de Micael como um todo, como a água da abundância, ela é essa representação desse fluxo. Ela passa de ser um elemento físico, mas ela começa a ter um poder transformador de frequência, de energia, nossa, individualmente. Isso permite que a gente se reconecte com uma verdadeira fonte, que é Deus. Eu sei que nós estamos, e vocês talvez até já estavam muito conectados a Deus, mas com a água dele, você começa a ter experiências abundantes com ele, a ponto de você se empoderar e falar: eu sou ele. Eu sou em espírito, Deus, eu sou em carne, Deus, eu sou em consciência, Deus, e tudo eu posso. A gente pode carregar ele nessa vibração. Isso amplia a nossa capacidade de receber dele e dos outros. Amplia a capacidade da gente doar dele, por ele, para ele, em nome dele. E ao mesmo tempo, eu sei que vocês estão percebendo isso, a gente ficar limpo dessas percepções que nos limitam, sabe? Porque a gente começa a entender que tudo é possível nessa vida. A gente começa a ver da verdade, te tira essa ilusão de escassez que impede a gente consegue ter essa percepção de que se eu não tenho isto agora, é porque não me é necessário. Gravam isso. A escassez desaparece. E mais do que ver que não é necessário, é esse entendimento de que é cíclico. De que se for necessário, tanto que eu acho que talvez tenha que ser, eu tenho plena convicção que como é cíclico, uma hora vai ciclar e vai chegar em mim. Se for necessário. Essa visão, ela tira a escassez da gente, a visão de escassez, e põe a visão da abundância interna e ao nosso redor. Quando a gente passa pela água do caminho da vida, a gente percebe da abundância também. A gente percebe que não é algo que a gente deseja. A gente percebe que é um estado de espírito caminho. É um estado de espírito vida, se sentir amado pela vida. E aí a gente começa a aprofundar.
E aí a gente começa ao mesmo tempo a aprofundar, só que olha que interessante, a gente aprofunda no espírito, mas elevando o próprio espírito, elevando a expansão. Então fica assim, profundo, o mar tá profundo, tá quase assim, tá beirando o não entendimento. E eu falo, uou, que bom, não entenda nada, que é este lugar de não entendimento que eu sei que você tá elevado espiritualmente. E à medida que a gente vai avançando essas etapas, a mente vai abrindo, gente. A gente vai ligando pontos, a gente vai tornando a nossa mente consciente ao extremo. E a gente entende que tudo que a gente precisa está disponível. E quando a gente está no estado de disponibilidade, aí tem esse alinhamento sutil, pronto, com a fonte, com o fluir, com a energia, a energia fluindo. E aí a gente sente que a gente está sendo sustentado mesmo. Vocês percebem que são níveis de consciência. É aquela sabedoria daquele que nem tem nada para comer, mas ele te dá uma palavra que você fala, nossa, essa pessoa não tem o que comer, mas ela derramou uma sabedoria. É uma experiência. E essa experiência ela vai se alinhando com esses ensinamentos não meus, com esses ensinamentos universais sobre a própria abundância. Por isso que eu falo que estejam numa alta percepção. Porque vocês vão entrar dentro desta rede de ensinamentos universais. E aí vocês vão entender o quão a gente é interdependente, o quão a gente faz parte desse todo, o quão uma palavra chega para o Yara e que faz parte daqui, que faz parte de lá, que compõe algo ali, e assim com todos. Deus é essa fonte abundante de toda a criação. Isso assim, a gente precisa repetir isso. Isso tem que, sabe, ter a frase da ponta da língua. Deus é uma fonte abundante. Ele nos criou assim. E Ele entrega para nós sem medida, sem pedir nada em troca. Olha que coisa! Imagina se a gente se alinha nesse flow, se a gente se entrega sem medida e se a gente não pede nada em troca. A gente só dá, tal como Deus faz. E aí a gente passa a ser esse reflexo dessa conexão com Deus, a gente passa a ser Deus, a gente passa a ser divino mesmo. A gente passa a viver nesse campo aberto, disruptivo, nesse campo para o bem, para a luz, para a prosperidade. A água da abundância tem essa transformação. E transformação é transformar a forma. E mais do que transformar a forma, a transformação é carregada de ação. Então, você só transforma uma forma agindo. Então, a abundância, vocês vão ver, vai ser ação atrás de ação para a gente transformar a forma. Qual a forma? A forma da gente ver o mundo, a forma da gente se comportar, a forma da gente se vestir, a forma da gente falar, a forma da gente sentar,
a forma da gente se relacionar, a forma da gente compor um ecossistema tal como o nosso, a forma da gente falar com o pai, falar com a mãe, a forma da gente se posicionar, a forma da gente se silenciar. Isso tudo é abundância. A forma da gente se doar sem esperar nada em troca. A abundância transforma a ponto de fazer a gente ser tudo aquilo que não nos separa daquilo que a gente é. E é com essa energia de transformação da gente ser e não andarmos mais separados daquilo que a gente é, que eu quero beber a água da abundância. Vamos juntos? Que a abundância traga isso, muita transformação, para a gente não mais andar separado daquilo que a gente é. E a gente ter percepção, extra percepção, alta percepção de que a abundância expande todos os aspectos da nossa vida. E a gente vai sem medo, a gente vai destemidos mergulhar nisso, porque nós estamos preparados, nós estamos em via de e nós precisamos disso. Isso se faz necessário para nós agora. Ciclou e voltou e caiu na nossa mão. Isso faz necessário. Talvez o que a gente está querendo, almejando, talvez agora não se faça necessário. Mas isso, se caiu na nossa mão, é porque é nosso. Bora beber abundância? Vocês vão perceber que a escassez, ela antes parecia uma realidade, mas isso vai se dissolver de um tanto. E eu não falo só escassez financeira, eu falo escassez de pensamento, sabe? Porque você fofocar, ou você julgar, ou você descrer, ou você, enfim, se diminuir ou diminuir o outro, isso é escassez. E vocês vão ver que isso vai se dissolver, mas de uma forma consciente. É assim, ó, na hora que eu descrer ou invalidar algo, algo vai falar dentro de você, falar, você não é mais escasso, você não precisa mais disso. Você vai lembrar que o universo está em constante movimento de doação e reciprocidade. E aí você fala, cara, eu não posso estar fora disso. Eu não posso compactuar com uma descrença, ou com uma invalidação, ou com um julgamento, ou com uma fofoca. Eu preciso entrar nesse flow, nesse movimento de doar, de ser recíproca, de ser verdadeira. E de me colocar como um canal dessa abundância. Entendendo de fato que tudo que a gente dá para o outro, dá ao outro, seja amor, luz, cura, apoio, ele retorna. É assim, é uma lei, é um princípio, é fato. A abundância não é esse estado de ter, mas é o estado de ser, de viver em harmonia
com esse fluxo natural, com isso, com Deus. É a gente se integrar de fato na verdade, no caminho, na vida, no amor, na luz, na abundância, na perfeição. É um mergulho. Vocês entram dentro do rio da abundância, desse fluxo natural. E esse rio faz da gente, nutre a gente, alimenta a gente, limpa a gente, perpetua a gente em Deus. O rio passa a ser Deus e Deus sou eu. E eu corro nisso. E eu sou isso, eu não estou mais à margem do rio. Eu sou essa água do rio. Eu me torno instrumento desse fluxo. E eu nutro e sou nutrida por esse ciclo de doação. A água do planeta, ela é cíclica. E ela é a mesma, eu já até falei aqui, ela é a mesma quantidade da origem até hoje. Ela é a mesma quantidade, não entrou e não saiu da quantidade que tem no planeta. E ela é cíclica. Ela chove, irriga a terra se nutre e cai no lençol freático, o lençol freático volta para a fonte é a água que a gente bebe, é a que os animais bebem, e aí cicla. Claro que o ciclo é maior que isso, mas no ar que a gente respira, o próprio oxigênio tem gotículas de água. Então fica um ciclo de doação e recebimento perpétuo. Tal como é a informação, tal como é a frequência. Não tem frequências de fora do planeta. Fica só essa frequência aqui ciclando. Por isso que a gente não pode mais compactuar com frequências baixas, com informações baixas, com fofoca, julgamento, descrença, injúria, medo. Porque se é cíclico. Então a gente começa a entender que a gente precisa ciclar outra frequência. E aí a frequência vai pairando e vai chegando nas pessoas. E vai se perpetuando. E a realidade começa a se transformar. E a abundância, ela passa a ser essa coisa universal de Deus. Esse acesso aos níveis de consciência, tanto aos níveis de consciência quanto aos espirituais, começa a ser abundante, de fácil acesso. A gente passa a reconhecer a abundância como presença. E a gente começa a despertar para essa realidade de que tudo que existe, o visível e o invisível, é uma expressão de Deus. Logo que ele se expressa, a gente se expressa a partir dele e a gente reintegra a informação a ele. Isso é abundância, é cíclico. É uma presença. Logo, a gente é invadido com sentimentos de paz, de pertencimento, de acolhimento, de sensação de que tudo tá certo, que tudo tem um propósito. E a gente começa a ter essa visão de que a abundância flui, que a vida é abundante e de que se não chegou até mim agora é porque não é necessário agora. E que tá ciclando e tá passando lá pra Deia, e pra Deia tá sendo necessário. Mas eu tô aqui lutando para que aquilo que eu quero chegue. Mas eu olho e falo, por que chega lá para fulano, milionário, e para cá que eu sou tão boa?
Tô me doando, não chega. Porque para mim não se faz necessário. E para aquele que é milionário, talvez o dinheiro para ele se faz muito necessário. Mas a gente tem que ter presença e maturidade para compreender isso. E mais, tá muito conectado e alinhado a essa fonte. E à medida que nossa consciência vai se expandindo, gente, a gente começa a entender que a abundância não tá lá fora. E ela tá aqui dentro mesmo. E tudo que tá aqui dentro tá conectadíssimo a essa fonte criadora. Por isso que a gente é tão poderoso. Porque a gente cria mesmo. A gente cocria mesmo. E aí, quando a gente entra nesses flows, assim, que parece até poético, né? A gente vai tendo esse sentimento, sabe aquele sentimento de gratidão mesmo? E não é caderninho de gratidão que eu tenho que escrever, não. É assim, ó, abrir o olho. Cara, eu abri os olhos. Que gratidão que eu tenho por tudo isso. Olha como eu sou abundante, eu abri os olhos. E junto com essa gratidão vem uma confiança de que tá me faltando agora aquilo que eu tanto preciso. Mas eu confio que se é cíclico e se for meu, travou? Voltou? Tô travada ainda? Tá. E aí você sente que, sabe aquela confiança assim, que sopra no ouvido? Confia. E você fala assim, se é meu, eu sei que é meu. E eu sei que vai ciclar, vai passar lá e vai voltar. E se não é meu, que venha mais do que eu acho que eu teria como necessário. E aí a gente mergulha num lugar que eu acho que eu nunca falei disso antes. De fluidez. A gente dança a vida, na vida. Sai de um lugar que eu falo muito que a vida é um jogo. Você sai desse lugar de jogo e passa a entrar no lugar de movimentos da vida, fluidez. E a gente começa dentro da fluidez, que ela é um nível de consciência da abundância, você começa a enxergar esse fluxo contínuo de oportunidade, um fluxo contínuo de solução, um fluxo contínuo de realizações, tudo proveniente da abundância de Deus. É aquela coisa que você fala, cara, foi uma oportunidade que eu não estava vendo. Ou tive uma solução impecável que eu nunca pensei na vida. Ou não tá do jeito que eu imagino que tá, ou que eu gostaria, mas eu tô tão realizada. Fluidez. É um nível avançado da abundância. É um nível de consciência avançado, assim, sabe? Você dissecar o nível de consciência da abundância, assim, e aí vai entrando no flow, vai entrando, entendendo que é cíclico, vai entendendo que aquilo não se faz tão necessário, e que se é cíclico e se for necessário que volte. E aí você vai subindo até a hora que você for chegar na fluidez. E aí a frase da Val é muito boa, é tô tão bem. É tô tão bem. A quem olha de fora, fala, nossa, como que ela tá tão bem? A vida tá de ponta cabeça.
Vem do almoço para comer a janta. Tô tão bem. Porque tá num nível de consciência. Tá vivendo uma experiência de um estado de espírito e não da carne carnal. E que não tô dizendo que não é necessário. Mas se a gente ligar os pontos, a gente tira um pouco o foco dessa coisa do que é necessário e passa a entrar no outro estado, que é flow, fluidez, plenitude, expansão da consciência, compreensão que a gente está interconectado, que a gente é interdependente, que o que eu não tenho agora eu posso falar, Val, só pode ser você. E a Val em 3 semanas me apresenta uma pessoa. Ou o que eu não tenho, eu posso falar, Deia, talvez seja você. E a Deia falou, Mari, eu não tenho. Mas a gente vai ao Yara, a Yara fala, gente, eu não tenho, mas eu tenho. Essa interconexão, essa interdependência, que não é dependência e nem independência. Ah, eu faço sozinha, eu ando sozinha, eu faço sozinha, eu me viro aqui. É uma interdependência de construção desse algo maior, tal como é Deus. Deus interdepende, olha que doido isso, interdepende da gente. Porque se Ele é o Criador e nós somos criaturas, sem nós Ele também não teria o que criar. Ele não teria essa reintegração das informações. Ele não teria o que evoluir. Micael é a mesma coisa. Todas as minhas conexões com Micael, ele me deixa muito claro que é o quão você evolui esses processos de tomada de consciência, de expansão da consciência e de acesso a níveis de consciência, o quão você evolui e age sobre isso, eu expando e evoluo daqui. É camada. É camada. Então, nós somos interdependentes. Toda a espiritualidade precisa de nós para a gente evoluir e a gente precisa da espiritualidade para eles evoluírem. Isso é abundância. Então, a gente precisa experimentar dessas sensações de unidade, mesmo sem ser frase de Instagram. É uma experimentação, é um reconhecimento dessa abundância universal. E ela não tem fim, é um experimento sem fim. E a gente tem que tomar isso como a gente tomou a água agora. A gente fica sem beber água? Não fica. Pode ficar 1 dia, 2. Se eu não me engano, acho que no 3º dia você desidrata, no 4º dia você morre sem água. Então a gente precisa tomar essa água e entender que ela é nossa verdadeira natureza. Ela é a nossa própria expressão de Deus. Ela que vai fazer, que faz a abundância e nesse formato de água e nesse tempo de agora, nesse acesso da nova era, com esses canais abertos para a espiritualidade incidir em nós, usar a gente como canal, a gente tem que se expressar, a gente tem que adquirir e nos empoderar a ponto da gente entender que nós temos capacidade de criar e a gente precisa criar, porque quando a gente cria, independente do que for, uma ação, uma fala, uma mão dada, um ajuntamento de pessoas, não sei. Quando a gente cria, a gente transforma. E não é só o outro, a gente se transforma.
Logo que a gente se transforma, a gente transforma a forma. E quando a gente transforma a forma, o compartilhamento, ele passa a ser ilimitado. Vide o exemplo, não sei, desses aplicativos aí, sei lá, o Uber. Olha que criação. O cara transforma um jeito todo, ele disrupta todo um jeito de locomoção. As próprias redes sociais, ela transforma todo um jeito de se relacionar. Ah, mas Mari, é ruim, é não sei o que, é não sei o que. Tá. O humano é assim. Um dia vai se tornar bom. Um dia vai se tornar perfeito da ideia que a gente tem de perfeição. Mas por hora é perfeito como é. Se não é a rede social, que nem a Déia escreveu aqui, a gente não tá aqui. Ah, mas a rede social é tóxica. É tóxica para quem tá na vibe tóxica. Por que para mim não é? Porque talvez para vocês não é. Porque a gente não tá nessa frequência. A gente fica num quanto a mais. Usando a rede social para expandir, para, enfim, para aprender, para se transformar. Isso tudo é muito disruptivo e a disrupção ela é carregada de abundância. Enfim, esse estado de consciência, ele não mais vai limitar a gente. Então vocês vão se sentir ilimitados até no corpo. Ah, mas como assim, Mari? Ah, eu não fazia tal coisa. Vai se testar e se insistir, vai conseguir fazer. Ah, eu não corria 10K. Tenta. Vai conseguir. Ah, eu já não fazia tal coisa. Tenta. Vai conseguir. Ah, mas meu trabalho, não sei o que. Tenta. Tenta uma outra via. Tenta uma outra maneira. Vocês vão ver o quão a abundância ilimita vocês. Ilimita. Porque nós estamos, através da água, da própria água da abundância de Deus, a gente está completamente plugado no cosmos. E a gente está abrangendo todo o cosmos. Então a gente deixou de ser formiguinha na areia para ser todo o cosmos. Então não se limitem a ter uma ideia altamente disruptiva, surpreendente. Mas Mari, eu que não entendo nada de bulufas, vou ter uma ideia surreal. Não se limitem. Porque a gente está plugado nessa informação cósmica do que é a abundância. E a abundância não é algo que a gente recebe, que se recebe ou que se dá. Ela é algo que flui naturalmente como parte daquilo que a gente é. A abundância, e vocês vão ver isso, sentir mesmo, aflorar um sentimento que ele é muito bom. Eu gosto muito de sentir ele. É um sentimento de êxtase. É um sentimento espiritual de transcendência. Talvez às vezes dá até uma confusão, assim, você fala, nossa, mas eu tô aqui, eu tô lá. Nossa, mas fica até ruim, assim. Mas se deixa viver esse êxtase espiritual, essa transcendência. Porque aí você consegue desplugar, sabe, desse micro que a gente se coloca e passa a ser um todo, sabe?
sei se vocês já viram alguns vidinhos, outro dia até devia ter salvo aquele vidinho. Começa assim, tipo, com uma pessoa, aí vai facetando, aí vem, aí vai lá no cosmos, assim. Aí depois volta na pessoa. É muito bom aquele vidinho. Porque assim, você consegue ver o quão você é esse todo, essa manifestação. E quão a abundância é de fato infinita. E como a gente pode se expressar de inúmeras formas nessa abundância, só que a gente precisa estar em movimento. E como a gente consegue unir todas essas partes, Deus, Micael, Jesus, a manifestação, a abundância cósmica, todas as informações comigo, com o que eu sou como consciência. Uma fusão, uma compreensão, uma expressão. E a escassez, a separação, o dual, o medo, ele nem tem lugar. A abundância é um negócio incrível. E antes de começar hoje, eu falei, Micael, eu gostaria de receber uma carta sua e gostaria que você falasse algo sobre abundância para nós que estamos aqui. E aí peguei um papel e fui lá. E aí eu quero ler para vocês o que foi dito. Ele falou assim: meus queridos filhos, a abundância que eu ofereço a todos vocês não é algo que precisa ser buscado, pois já está presente em cada célula do seu ser. Ela é uma dádiva infinita, um fluxo contínuo de amor, de vida que eu derramo sobre todos. O universo inteiro, cada estrela, cada flor, cada respiração é uma expressão dessa abundância que jamais se esgota. Vocês foram criados para viver em harmonia com esse fluxo. A abundância não é algo que deve ser guardado ou acumulado, mas sim algo que deve ser compartilhado, pois é na doação que ela se expande. Quando entendem que tudo o que precisam já está disponível, quando confiam em meu amor, vocês se alinham com o propósito da vida. Não há falta, não há escassez, apenas a plenitude do que eu sou, fluindo por todos os cantos da criação. Eu não dei a vida a vocês para que lutem em busca do que já é seu por direito. O que vocês precisam está dentro de vocês, pois eu sou a fonte de tudo o que é. Quando se abrem para receber e para dar, entendem a verdadeira natureza da abundância. Ela não é sobre ter, mas sobre ser.
ser filhos de Deus, conectados uns aos outros e a mim, vivendo um eterno fluxo de vida e amor. Nunca se esqueçam, a abundância é a expressão do meu amor por vocês. Quanto mais se entregam esse amor, mais ele se revela em sua vida, multiplicando-se sem fim. Confie, meus filhos, na verdade de que são dignos dessa abundância, pois a sua essência é minha essência, e tudo que é meu é seu, pois juntos somos um. Eu vou compartilhar essa carta lá no nosso grupo. E a gente conclui que tudo que é meu é seu, pois juntos somos um. Vamos viver essa abundância e amanhã a gente está de volta. Beijos, obrigada e até. Eu amo vocês muito. Obrigada. Tchau. É isso. Obrigada.